Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Damos graças ao nosso bondoso Deus por mais esse humilde estudo da Santa Palavra, por mais um dia em que a gente pode estar se reunindo, mesmo que à distância, mas totalmente ligados pelo Santo Espírito de Deus, para meditar na Santa Palavra, para que a gente também possa estar aprendendo, mais com Cristo. E hoje, já vou adiantando, seguimos capítulo 9 de João, hoje a parte 2, que está do versículo 13 ao 34. Amém? Então, vai pegando a tua espada, vai te preparando para que a gente possa estar aprendendo, com a palavra de Deus. E hoje, então, como eu falei, é a segunda parte do capítulo 9, Esse capítulo também, como toda a palavra, sempre vai trazer um aprendizado para nós e também o que a gente busca em nossos humildes estudos expositivos, que é a leitura do texto, que é explicar, também um pouco sobre o texto e a aplicação, que é a parte onde a gente pode trazer também para os nossos dias o que a Santa Palavra de Deus nos diz. Então, hoje do versículo 13 ao 34. Evangelho segundo João, capítulo 9. Vai pegando a tua espada aí, para que a gente possa estar adentrando nesse território sagrado que é a Palavra de Deus. E para isso, que a gente possa também estar tirando as sandálias dos pés, e entrar nesse território sagrado. A gente, em forma de oração, pedimos permissão, e ajuda de Deus, para que a gente possa entender, praticar e também automaticamente dividir esses ensinamentos sagrados que Deus deixou para nós através de sua Santa Palavra. O áudio está chegando bem. Hoje a minha noiva está aqui me ajudando também no estudo. Então eu já vou convidando aí. Pega a tua palavra aí, abre a tua Bíblia. Vamos orar, amém? Para que a gente possa estar começando o nosso estudo de João 9, do 13 ao 34. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana que está chegando ao fim, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos para meditar na Tua Santa Palavra. Mesmo que à distância estamos ligados por Ti, Espírito Santo, e através de Ti, que é a presença de Deus Pai e Deus Filho conosco aqui na terra, te pedimos humildemente que você abra nossos olhos, ouvidos e o nosso coração, para que realmente a Tua Santa Palavra venha a ser guardada, para que não venhamos ser meros ouvintes, mas sim praticantes e também semeadores da Tua Palavra. Prepara o nosso coração, nos ajuda a entender, a praticar e a dividir. Então, nesse momento que possamos estar nos esvaziando de nós mesmos, possamos estar nos desligando das coisas do mundo e nesse momento possamos estar recebendo algo do céu, que é a Tua Palavra, Senhor. Que esse humilde estudo possa ser produtivo na vida de cada um, para que esse humilde estudo possa ser alimento para nós e que possamos cada vez mais estar unidos e também praticando, Senhor. Nos ajuda a entender, a praticar e a dividir. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, vocês lembram? Semana passada, a primeira parte
foi quando Nosso Senhor Jesus curou um homem que era cego de nascença, né? Então a gente relembra, né, que isso foi um grandioso milagre, né? E agora a gente vai ver o quanto vai repercutir não somente no homem e nem nos vizinhos, que semana passada a gente viu, né, em um plano diretamente a conversa de Jesus com aquele cego de nascença, e logo após os vizinhos interrogando ele, perguntando, né, sobre quem tinha sido, que tinha curado ele, como tinha sido. E ele explicou que Jesus tinha feito ali um barrinho, né, com terra e a sua saliva, né, passado nos olhos dele, e ele tinha sido curado. Ele não sabia explicar como, mas ele disse que foi com esse método simples e que tinha sido um homem chamado Jesus. Então a gente viu alguns pontos que foram importantes, né, que foi principalmente que aquele homem acreditou que Jesus podia curar ele, né? E também a gente ressaltou que aquele homem deu o crédito a Cristo, e ele não se calou, ele falou de Jesus. E agora, nessa parte, é quando chegam os líderes religiosos, né? Então, eu preparei aqui uma breve introdução, né, que a gente vai ver agora nessa segunda parte, né? Essa história cheia de coragem e de fé, né? Então a gente vai ver de um lado uma fé verdadeira, a coragem, né? E de um outro lado a gente vai ver uma arrogância espiritual, né? Uma cegueira realmente espiritual também de um outro lado. Então vamos fazer esse contraste, né? Então, na mesma medida em que os olhos, né, os olhos da alma, também os olhos físicos, né, foram abertos no capítulo, perdão, nesse mesmo capítulo, na semana passada. Dessa mesma medida, né, os olhos espirituais dele também, os olhos da alma estão sendo curados, né, estão sendo abertos. E ele começa a aprofundar, na realidade, a sua fé, né? E de um outro lado a gente vê os líderes religiosos cada vez mais mergulhando, né, numa profunda escuridão espiritual. E esse interrogatório agora que vai se ver aqui, nessa parte, nos revelará uma fé genuína e uma genuína incredulidade. Então que a gente possa também estar nos posicionando, né, como estamos sendo hoje, né? Estamos revelando uma fé genuína em nossa vida, ou também estamos sendo incrédulos como esses líderes religiosos? Então é isso que a gente vai ver do capítulo 13 ao 34. Amém? Pega a tua espada aí e vamos entrar no território sagrado que é a palavra de Deus. E a palavra nos diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que de antes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve uma dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é o profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e o interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego?
Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interroga-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como abriu os teus olhos? E ele respondeu: eu já disse, e não entendes? Por que queres ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas com este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vocês não saibam de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram da sinagoga. Então, a gente vê então nesse momento esse interrogatório, né? Os fariseus interrogando esse homem que era um cego de nascença, que agora, nesse momento, ele está curado por Cristo, né? Então, do versículo 13 ao 16, né, enquanto os fariseus conduziam essa investigação, né, e debatiam a respeito de Jesus, enquanto eles estavam perdendo tempo ali, o povo era curado, vidas eram transformadas. A incredulidade dos fariseus não se baseava na insuficiência de provas. Eles tinham provas, né, sobre Jesus, mas o que fica evidenciado era o ciúme que eles tinham da popularidade de Jesus, né? E também a influência que Jesus estava exercendo sobre o povo. Então isso fica muito claro. Provas eles tinham, sinais que Jesus vinha fazendo, né, já há um bom tempo, e agora um grande sinal também, né? Um dos maiores sinais ali, que é a cura desse homem que tinha nascido cego de nascença. Então, o que fica mais evidenciado que eles tinham provas, né, para acreditar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas o seu ciúme, né, a sua arrogância espiritual, a sua cegueira espiritual, não deixava, né? Principalmente o ego deles, o ciúme deles estava à flor da pele, né? Então eles estavam vendo o quanto Jesus tinha influência sobre o povo, eles estavam vendo Jesus curar. Então, independente das respostas que sejam dadas aqui nesse interrogatório, eles já estavam com uma sentença que Jesus era realmente pecador, que era culpado, né? E em vez deles reconhecerem nessa cura um ato da graça de Deus, né, eles passaram também a questionar a observância do sábado. E isso também a gente já viu há uns capítulos atrás, quando Jesus curou aquele paralítico, né, no tanque de Betesda, né? Então agora nesse momento Jesus está curando de novo num sábado, né? A gente sabe que tinha, né,
o quarto mandamento, né, que está lá em Êxodo 20, do 8 ao 11, e também em Deuteronômios 5, do 12 ao 15. Falava sobre de guardar o sábado, né? Mas nenhuma das ações de Jesus nesse momento, né, ter pego a terra, ter botado a saliva, ter passado a saliva nos olhos do homem, ter dito para o homem ir e se lavar no tanque, nada disso poderia ser considerado como proibido pelo quarto mandamento, né? E aí então também entre eles houve divergências. Então a gente já vê que o reino fica meio dividido ali, o reino, né? Esse reino deles ali, como o próprio Jesus disse, né? Que o reino que tem divisões não é o reino de Deus, né? Então eles totalmente estão mostrando que eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Então nesse momento tem uma divergência e alguns já ficam, né? Não, mas se esse homem realmente fosse pecador, ele não fazia esses sinais, restaurar a visão, né? Então nesse momento já começa a ter também uma dissensão, né? As divergências ali entre esses líderes religiosos, né? Então essa observância do sábado não se enquadrava, né, nesse ato da graça de Deus, né? E ao invés deles reconhecerem esse ato como a graça de Deus, um ato da graça de Deus, eles mais uma vez tentam achar uma desculpa, e por sinal um sábado, né, que Jesus fez isso. Então Jesus estava vindo realmente para, como Jesus disse, ele não veio para modificar a lei, ele veio para cumprir. Então a gente sabe também que esses líderes religiosos haviam colocado muitas, vamos dizer, parágrafos na lei, né? Tinha a lei de Moisés, sendo que era para guardar o sábado, né? E algumas cláusulas, como eu falei, Êxodo 20, do 8 ao 11, e Deuteronômio 5, do 12 ao 15, teria. Essa sim é a lei mosaica, né? A lei de Moisés, que foi estipulada por Deus. Mas esses líderes religiosos adicionaram vários parágrafos, adicionaram várias coisas à lei. Então, muitas dessas coisas eram para se auto-beneficiar. Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? Esses falsos profetas, também esses falsos pregadores, que adicionam coisas à palavra de Deus. Então, naquele tempo, eles adicionaram muitas cláusulas, né? Principalmente também essa parte da observância do sábado. Mas mesmo assim, isso que Jesus fez não se enquadraria, né, em um desrespeito desse quarto mandamento, certo? O versículo 17 em particular, né, eles fazem uma pergunta muito estranha, né? Os fariseus perguntam pro homem curado, né, da cegueira. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele responde, né, que é profeta. Ele respondeu. Então, se a gente vai analisar, é uma pergunta estranha, né? Porque se eles mesmos, né, os fariseus, se afirmavam ter o total controle do ensino da lei, né, eles não estavam, ao mesmo tempo, eles não estavam preparados para aceitar a resposta desse homem. Então já tinha, como a gente comentou antes, independente da resposta desse homem, o coração deles estava totalmente endurecido, eles estavam cegos espirituais. E a gente vai ver ao decorrer que isso vai se provando cada vez mais, né? Eles não estavam preparados para aceitar a resposta, né? E enquanto os líderes religiosos eram exemplos de preconceito pecaminoso, né, este ex-cego é um exemplo de aceitação confiante da verdade em Cristo, né? Ele não é apenas curado fisicamente, mas também vai sendo curado espiritualmente, né? E vai entendendo cada vez mais a verdade à medida que ele entende e crê e afirma que Cristo é um profeta. Por que eu digo isso para vocês? Agora, no decorrer dos versículos, a gente vai ver que ele vai, né, mencionar Cristo como um profeta, e semana que vem, se Deus permitir, na terceira parte, a gente vai ver que ele adora a Cristo como o Filho do Homem, né, como o Filho de Deus, o Messias, né? Então, enquanto ele não foi somente curado da cegueira física,
ele está sendo curado da cegueira espiritual. Certo? Os versículos do 18 ao 23, a gente vê a parte que os fariseus, não crendo totalmente no homem, nem nos vizinhos que o trouxeram ali, porque a gente viu na outra parte que os vizinhos tinham interrogado ele, então levam ele até aos fariseus e chamam os seus pais, né? Então essa investigação começa junto aos pais desse homem, né? E estabelece, né, a realidade de sua cegueira e a sua cura. Então uma investigação junto aos pais do cego estabelece a realidade de sua cegueira e de sua cura, né? A gente vê que os pais realmente dizem: esse é o meu filho, ele era cego, mas agora ele está enxergando. Mas a gente vê também que no caso dos pais, a gente pode ver uma posição diferente. Tanto diferente do seu filho, também como diferente pelos fariseus. A gente consegue ver que eles são tomados pelo medo dos líderes religiosos. O próprio texto enfatiza que esses líderes religiosos, esses falsos pregadores, esses falsos religiosos aqui, tinham dito que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, que Jesus estava realmente cumprindo, fazendo milagres, eles iam expulsar das sinagogas. Então, com certeza, os pais dele sabiam que, pelo menos, que o nome desse homem era Jesus. Mas eles falam: não, esse é meu filho, ele era cego, mas agora ele vê. Então, eles são tomados pelo medo, né? Então, esses líderes religiosos aqui já tinham imposto vamos dizer, essa lei também. Estavam impondo mais uma lei ali, que se alguém falasse que Jesus era o Messias, que Jesus estava realmente fazendo milagres, ia ser expulso das sinagogas. Não teria mais, não poderia estar indo aprender nas sinagogas. E a gente vê que esse é um caso típico do domínio de falsos profetas sobre os seus adeptos. É um caso típico de domínio dos falsos profetas sobre os seus adeptos, né? Como os falsos profetas não possuem uma comunhão realmente com a verdade, eles utilizam do medo para escravizar. Parece muito real também nos dias de hoje, né? E ainda é. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente na aplicação. Então, foi levado os pais confirmaram que aquele era o filho deles, que era cego e agora enxerga, mas eles foram totalmente sufocados, né, por essa cláusula aí que os fariseus botaram, né, que se alguém falasse de Cristo seria... Então eles estavam realmente tomados pelo medo, e aí então não falaram: não sabemos, interroga ele já é grande já para falar por si próprio. Então foi mais ou menos isso que eles fizeram, eles lavaram as mãos deles, né? E fica enfatizado que é um caso típico de domínio de falsos profetas sobre seus adeptos, né? Eles não têm uma comunhão realmente com a verdade, né? Eles não têm uma comunhão com o Espírito Santo, não falam pela boca de Deus. Então eles utilizam do medo para escravizar, né? Para impor também cláusulas até hoje. Isso é muito real, muito presente também nos dias de hoje, né? Essa outra parte, que está do 24 ao 34, né, começa essa segunda investigação sobre a cura. Só que essa segunda investigação, ela não revela fatos novos. Porém, demonstra um endurecimento no coração deles cada vez maior, né? Cada vez mais eles estão dispostos a não aceitar os fatos. O coração endurecido, os olhos totalmente cerrados para não enxergar. Mesmo que Jesus esteja querendo abrir os olhos deles, eles estão realmente endurecidos e com os olhos cerrados para não enxergar a verdade, né?
essa segunda investigação, que está do 24 ao 34, só revela que cada vez mais, quanto mais luz é jogada, mais eles fecham os olhos para não enxergar. Né? Então o que eles fazem? Eles acusam Jesus de pecador, como a gente viu aqui, versículo 24. Então essa segunda investigação vai do 24 ao 34, certo? E eu vou ler aqui só para a gente ir se encaixando, certo? A palavra nos diz assim, do 24 ao 34. Então chamaram pela segunda vez o homem, né, que era cego, e disseram para ele dar glória a Deus. E disseram, sabemos que esse homem é pecador. Então eles já fazem aqui uma acusação, dizendo que Jesus é o pecador. Né? Também no 29, eles desconhecem a procedência de Jesus, mesmo Jesus já tendo dito várias vezes para eles. No 29 fala que sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então, eles não eram observadores realmente da palavra. Porque se fossem analisar a ação deles, o próprio Moisés condenaria, e está condenando, né, esses falsos líderes. Então eles tentam se apoiar em Moisés, mas as suas ações eram dignas de condenação. Então, se eles realmente abrissem seu coração, Cristo poderia, né? Mas eles estavam já com o coração endurecido e os olhos fechados para não enxergar a verdade. Então eles dizem que desconhecem a procedência de Cristo. E também o texto nos mostra que eles expulsaram o homem. E esse homem desafiou eles com as questões, podemos dizer, sarcásticas, né? Falando para eles que, isso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este ele atende. Desde muito, o mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, essa resposta aqui dada para eles, né, é como um tapa, né, neles, né. Ele desafia, então, principalmente o versículo 27 e o versículo 30 fica bem enfatizado isso, né. Então eles expulsam esse homem. Então essas respostas do homem curado conduzem a um ponto central. O cego de nascença foi curado. Eu era cego, agora enxergo. E Deus não atende a pecadores. Ficou enfatizado no texto que se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então cai por terra qualquer argumento, né? Mas a gente sabe que eles eram sujos, né? Quando Jesus debatia com eles e eles não tinham mais nenhuma alternativa, eles acusavam Jesus de blasfema, diziam que Jesus tinha demônios. E nesse momento eles ficam totalmente desarmados. E o que eles fazem? Eles expulsam esse homem. E ainda eles falam que ele já é nascido, né, todo em pecado, né? E diz, ainda você quer vir nos ensinar? Essa resposta desse homem totalmente... por isso que a gente enfatiza que ele estava sendo curado não somente da cegueira física, mas já estava sendo curado da cegueira espiritual. Então, a partir da sua própria boca, ele começa a falar coisas totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Certamente. Certamente essas palavras que ele dá, ele quebra todos os argumentos desses falsos líderes. Né? E seus interrogadores agora alegariam ignorar de onde Jesus veio e também negaram que ele tivesse vindo da parte de Deus. Porém, o ex-cego destrói todas as tentativas de negar a verdade, mostrando que o milagre era superior a qualquer outro. E que a prova que Cristo não era um pecador, mas que pertencia vinha da parte de Deus, né? Então isso fica muito claro.
Ele, além de ele, né, dizer, ó, nunca foi registrado que um cego de nascença tenha sido curado. Se esse homem fosse pecador, ele não ia poder fazer nada. Ele é realmente da parte de Deus. Está dando seu testemunho. Está incentivando a eles também a crer. Mas eles expulsaram, né, esse homem da sinagoga e ainda disseram que ele era nascido do pecado, né? Todo em pecado. E a gente vê essa nova fé. A nova fé do homem foi severamente testada pelas autoridades. Foi posto, né, na frente ali vamos dizer, de um tribunal ali, né? Ele foi amaldiçoado e expulso da sinagoga, mas ele não se calou e não negou que tinha sido um homem chamado Jesus, que esse homem realmente não era pecador, que esse homem fazia a vontade de Deus. Então, nesse momento, o texto não tem a fala direta de Jesus, mas tem esse homem falando e nos encorajando. E agora vamos trazer aqui uma aplicação. E esse é o momento, podemos dizer que é a cereja, né, do bolo aqui, a parte onde o texto nos revela algo para que possamos praticar no nosso dia a dia, para que a gente possa também dividir com os nossos irmãos e também fazer parte desse reino, né? Então, é correto cuidar das necessidades dos outros, mesmo que isso exija um esforço nosso, nos momentos dedicados ao nosso descanso. Então, essa aplicação nos dá também quando Jesus faz a cura no sábado. O próprio Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai sempre trabalha, e eu também. Né? Em outras palavras, Jesus está dizendo que devemos sempre cuidar das necessidades dos outros, mesmo que isso exija um esforço nosso, nos momentos de descanso, nos dias dedicados ao descanso. Todo dia é dia de fazer o bem. O sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Não sei se eu troquei. Deus fez o dia para a gente trabalhar, para a gente fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Então, Jesus explana melhor essa questão do sábado em outras passagens, né? Que se a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, quem é que vai deixar de fazer o bem porque é sábado? Jesus estipula que a palavra nos dá essa aplicação, que é correto cuidar das necessidades dos outros, mesmo que isso exija um esforço nosso nos momentos dedicados ao nosso descanso. João 5, versículo 17, Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Mais um trecho aqui para a gente poder fazer uma aplicação para nós. A verdade liberta, e quem atende serve a Cristo, por amor, voluntariamente, e não por pressão e medo. A verdade liberta, e quem a entende serve a Cristo por amor, serve a Cristo voluntariamente, não por pressão e medo, certo? Porque a mensagem do genuíno Evangelho é racional, é pura e é convincente. A mensagem do genuíno Evangelho é racional, é pura e convincente. Mas a mensagem do falso Evangelho, ela é emocional, ela quer trabalhar na emoção das pessoas na hora. Ela quer mostrar, te pegar pela emoção, né? E não pela razão. Essa é a mensagem do falso evangelho. É um evangelho emocional, irracional e manipulador. Um evangelho racional, o verdadeiro evangelho, ele é racional, ele é puro e convincente. Mas o falso evangelho é emocional, irracional e manipulador. É isso que a gente vê aqui nesse texto.
Então, devemos nós ter cuidado com o que ouvimos, né? E se isso tem nos levado à razão ou para a escravidão. Então, é isso que a gente tem que entender. O evangelho que está sendo pregado hoje na televisão, né? Nesses grandes templos cheios de pessoas, e o que tem sido pregado nesses evangelhos, nesses templos? É um evangelho racional? Um evangelho puro? É um evangelho convincente? Ou é um evangelho emocional, irracional e que manipula as pessoas? Então, por isso, devemos ter cuidado com o que ouvimos. E quando tu ouvir, tu vai ter o Espírito Santo vai te falar se tu realmente está sendo levado para a razão ou para a escravidão. Então, por isso, a nossa motivação tem que ser Cristo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Então, muitas vezes, esses falsos profetas, esses grandes templos, também usam da ganância para pegar gananciosos, né? Eles acham que Deus é um troca de favores, né? Eles pegam nisso aí. Me dá tanto que tu vai ganhar tanto, né? Tento enfatizar uma emoção, um rebuliço, para pegar as pessoas na emoção, mas não é isso que o Evangelho nos mostra. Se esse Evangelho que tu tem escutado, ele não é um racional, que te leva à simplicidade da mensagem de Jesus, se ele não é puro, e se ele não é convincente, ele não é um evangelho verdadeiro. É isso que esse texto salta aos nossos olhos. Certo? Então, por isso a gente tem que ter cuidado também com o que a gente tem ouvido. Né? O próprio Jesus disse que quando chegasse o fim, ia surgir muitos falsos profetas, falsos cristos, falsos líderes, para fazer sinais e prodígios, para enganar até os escolhidos, se for possível. Então, Cristo está às portas, Cristo está vindo, vai aparecer muitos fazendo sinais e prodígios. Então, que a nossa fé esteja firmada na palavra, observando esse genuíno evangelho. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiremos. Não pela nossa força, pela nossa ajuda, aí sim, aí nós estamos perdidos, né? Enganoso é o coração do homem. Então, um homem sem a ajuda do Espírito Santo, ele está totalmente perdido. Então é isso, pessoal. Vamos ficar atento com o que a gente tem ouvido. Se tem nos levado por uma razão, por uma fé genuína, ou se tem nos levado, né, por uma escravidão. E esse é o confronto entre uma fé genuína e a incredulidade. Nesse momento, esses versículos nos fazem esse confronto entre a fé genuína e uma incredulidade. Como a gente falou no início aqui, esse interrogatório nos revelará o que é uma fé genuína e o que é uma ingenuína incredulidade. Então, os incrédulos resistem a todas as evidências da verdade em Cristo. Os incrédulos, eles acham que veem e se agarram loucamente em suas mentiras. Os incrédulos resistem a todas as evidências da verdade em Cristo. Acham que veem e se agarram loucamente em suas mentiras. Então, as evidências de Cristo, da verdade, é as evidências que estão registradas na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, foge, que é armadilha. Tá? Cuidado com esse que te digo. Tá? Cuidado. Vê se combate com o que a palavra de Deus te diz. Tá? E se agarrar loucamente em suas mentiras também é se agarrar loucamente com a força do seu braço, achar que o nosso coração vai te conduzir. A gente está acostumado a ouvir o mundo dizer: segue o teu coração, segue a vontade do teu coração, vive o que tu tem para viver. Pessoal, isso é armadilha. A palavra diz: enganoso é o coração do homem. Segue o que Cristo te disse.
Não segue teu coração. Teu coração vai te levar para o inferno, se tu quer saber. Se eu seguir meu coração, eu vou para o inferno. Aquele que não observa a palavra e não segue os ensinamentos de Jesus, pessoal, é inferno. A gente não pode botar açúcar no Evangelho. Não podemos dissolver com água, querer dar em... Cristo falou muito mais do inferno do que do céu. Certo? Então, os incrédulos fazem isso. Eles resistem às evidências. Eles vão negar que a palavra de Deus é verdade. Vão negar os ensinamentos de Cristo. Eles vão se agarrar às suas mentiras e às suas vontades. Então, como eu falei, esse lance aí de segue teu coração, vive o que tu tem tudo para viver, só se vive uma vez, se permita. Isso é a armadilha do nosso inimigo. Então, quem tem fé e coragem, como esse ex-cego, não teme o poder humano, não teme o poder religioso, muito menos o poder econômico. Quem tem fé e coragem, como esse ex-cego, não teme poder humano, religioso ou econômico. Ele não teme nem sequer a morte. Pois esse que crê em Cristo e sabe que Cristo nos dará uma vida eterna e ressurreição no último dia, esse não teme a morte, como aqueles cristãos do primeiro século, que iam confiantes para a arena ser devorado por leões, que iam, né? E até hoje vão, porque a gente vive aqui no Brasil, um país que não tem perseguições, mas tem muitos lugares aí que nesse momento pessoas estão sendo mortas por afirmar a sua fé em Cristo. Então, quem tem fé e coragem, como esse ex-cego, não teme o poder humano, não teme o poder religioso nem econômico, e muito menos a morte. Ele sabe que se crê em Cristo, ele está do lado da verdade. E a recompensa futura é a vida eterna. Porque quando a gente segue a Cristo, pessoal, nós vamos ser perseguidos. Vamos perder muitos que se dizem amigos. Podemos até perder a nossa vida. Mas ninguém pode tirar de mim e de você a vida eterna, porque quem dá a vida eterna é Cristo. Então, o próprio Cristo disse que aquele que faz a vontade dele, que segue a palavra, ele vai ser perseguido, ele vai ser rejeitado, também dentro da sua casa, entre seus amigos, em todos os âmbitos, até no âmbito religioso. Então não te cala, fala do simples e verdadeiro Evangelho. Porque mesmo que venhamos perder a nossa vida, ninguém vai tirar a vida eterna que Cristo nos deu. O próprio Jesus disse, não temas aquele que mata a tua carne, mas temas a Deus que pode jogar a nossa alma no fogo do inferno. Então, seguir a Cristo e ter a recompensa da vida eterna é a melhor coisa. Mesmo que venhamos ser rejeitados, venhamos ser perseguidos e até perder a nossa vida. Porque ninguém pode tirar a vida eterna que Jesus nos dá. Amém? Vou deixar aqui o último versículo para finalizar o nosso estudo, que está no Evangelho também segundo João, capítulo 5. Volta aí 4 capítulos e lê comigo. João 5, versículo 24. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo, Jesus está dizendo para nós, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê na palavra de Cristo e crê que Deus Pai enviou Ele para levar os nossos pecados, para nos dar salvação, esse não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém?
E aqui em uma última frase aqui, que o texto saltou aos nossos olhos, eu também quero dividir com você. Que seja também motivador nessa parte final aqui da aplicação do texto. Não devemos negar nem duvidar como os fariseus. Não devemos nos acovardar e nem temer como os pais daquele homem que foi curado. Mas sim, devemos crer e declarar a Cristo Jesus, como esse homem curado declarou. Não devemos negar nem duvidar como os fariseus. Não devemos nos acovardar e nem temer como os pais desse homem. Mas sim, devemos crer e declarar que Cristo, Sua palavra, o Seu Espírito Santo e nosso Deus Pai já nos deram essa vida eterna. Amém? Então, eu oro a Deus para que esse humilde estudo possa ser, né, de alguma forma, te trazer também um pouco de luz, um pouco de... né, que tu possa também aplicar na tua vida, assim como também eu vou buscar cada vez mais a praticar. Então, que esse humilde estudo, eu oro a Deus para que esse humilde estudo possa ter sido proveitoso na tua vida, que tu possa praticar e também dividir. Amém? Agora eu te convido a gente fazer uma oração para agradecer esse momento. E se Deus permitir, semana que vem terminaremos o capítulo 9. Faremos a terceira parte do capítulo 9, segundo João. E também já vamos preparando, que estamos aqui já claro, há mais de 2 anos, mas estamos já entrando nas partes finais de Gênesis. E o estudo também, o próximo estudo de Gênesis é maravilhoso, certo? Capítulo 45, né? José vai se revelar aos seus irmãos. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês que participa dos estudos, né? Que compartilha o vídeo, que também deixa uma mensagem. A gente faz para Deus. Deus conhece o nosso coração, conhece qual é a intenção do nosso coração. Né? Então, que Deus te abençoe cada vez mais quando tu falar também, para que tu possa estar falando da palavra de Deus e levar também essa luz para as pessoas, né? Então, isso é maravilhoso poder falar da palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo, né, te ajude e te faça um instrumento também para te falar as palavras de Deus, palavras de Cristo, palavras de salvação, palavras que trazem luz. Amém? Te convido agora a gente fazer uma oração. Agradeço mesmo de coração a cada um de vocês, né, os que estão assistindo agora e também que vão estar assistindo a gravação. Amém? Deus abençoe. Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está conosco e habita em nosso coração, que habita em nosso ser, te agradecemos pela Tua sagrada palavra. Te agradecemos, Senhor Deus Pai, pelo Teu Filho amado, que é a luz do mundo, que cura a nossa cegueira, Senhor. Sabemos que somente Jesus pode nos curar da cegueira espiritual. Então, Senhor, que Teu Espírito Santo nos lembre das palavras escritas na Bíblia, Senhor. Nos usa também como Tu usou esse homem cego de nascença, para que com a nossa boca venhamos confessar e através de nós pessoas também possam estar se chegando a Cristo. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade e não a nossa. Por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a nunca Te negar, a nunca, Senhor, duvidar de uma só palavra, de uma só vírgula da Tua sagrada palavra. Senhor, nos ajuda que com a nossa boca a gente possa, Senhor, confessar a Cristo, falar das Suas maravilhosas palavras. E que também, Senhor, não somente com nossas palavras, mas com nossas atitudes, a gente possa estar demonstrando a luz de Cristo em nossa vida. E que as pessoas que também estão buscando enxergar com os olhos espirituais
possam estar enxergando. Abre os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ser praticantes da Tua palavra. E não somente meros ouvintes. E assim também que a gente possa estar dividindo, Senhor, Teu sagrado alimento que é a Tua palavra. O sagrado alimento que é Cristo, que é o pão do mundo, que é a água viva. Senhor, muito obrigado. Continua, Senhor, nos ajudando a fazer a Tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Um abençoado final de semana. Semana que vem, se Deus permitir, a gente finaliza aí o capítulo 9 de João. E a minha oração é que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que tu também seja como este homem curado. Que tu abra a tua boca e confesse, incentive outras pessoas também a estar seguindo a Cristo, porque o próprio Cristo disse que se não for por Cristo, ninguém vai ao Pai. Então que possamos estar falando, através do Espírito Santo, falando de Cristo, para que outras pessoas também possam estar sendo curadas também da cegueira espiritual. Amém? Um abençoado final de semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida e na tua família. Amém.